Quinta ao Vivo. Quinta ao Vivo, nosso bate-papo edificante, hoje, segundo bloco com o nosso irmão amado, Alfred Klix, uma experiência tremenda aí, assim, relatada aqui no primeiro bloco. E hoje, dando sequência aqui nesse programa, o Senhor nos traz a palavra, então, que Jesus abençoa as crianças, né? E eu acho que nada é por acaso, né? Tudo coopera, Deus nunca perde, né? Isso é fato, né? Até porque, né? Nós não somos mais de nós mesmos, né? Isso é uma realidade que precisa ser despertada no povo de Deus, né? E nós precisamos se assumir, né, como povo de Deus, como filhos de Deus, né? Para que a gente saia do muro, da dúvida, da incredulidade, né? Que é esse muro que nos deixa entre razão e fé, né? Vivendo uma vida miserável, né? Porque nós temos um pai que é dono de tudo e a gente vive triste, né? Então, isso por quê? Porque a gente tem um conflito interno, que é a nossa luta, né, do pecado contra a luz, que é a carne, né, essa razão, a mente, a alma contaminada por essa carga energética da carne, e isso vem e conflita, né, com a fé, né, que precisa ser constantemente alimentada, né, constantemente. Por quê? Porque a alma, né, continuamente se abate, né, e não é opinião minha, né, isso está lá em Lamentações 3:20. A minha alma constantemente se abate e a tua também. Está escrito assim. Então, quero trazer a memória, né? Que Lamentações 3:21 fala, eu preciso querer primeiramente, né? E aqui, nessa passagem, né? Deixa em seguida para o Alfred compartilhar, né? Fala que traziam-lhe também as crianças, né? Lá em Lucas 18:15, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Interessante, né, Alfred, a gente observar, né, a nossa vida aqui na terra, né, terrena, né? A gente nasce criança, né? A gente nasce, né? Claro, a criança ela já nasce com o pecado na carne, mas ela é ingênua, né? Ela não tem o trejeito, né, do adulto, daquele pecado evoluído, né, desenvolvido. Ela é uma criança, ela é simples, né? Ela, se você contar para uma criança, né, que na beira da calçada vai passar um navio ali, ela vai ficar esperando porque o papai disse que vai passar um navio, né? Então a gente vê assim da importância, né, dessa ingenuidade. E no decorrer da vida a gente vai, né, entrando nessa contaminação, né, nesse desenvolvimento do pecado, né, na nossa vida, e vai ficando adulto e vai criando muitos filtros. E é desse ponto, assim, que eu sinto, assim, né, em relação à criança, em relação aos filtros, né, o que mudou, né, depois dessa experiência tão drástica, né, e o que você vê, assim, em relação a isso, aos filtros, em relação ao Alfred de ontem e o Alfred de hoje? Isso é muito interessante porque a alma, ela se abate. E uns dias antes, a alma estava muito abatida. Uhum. Eu estava desanimado, eu estava amargurado comigo, com a obra, com os irmãos. E tem uma placa de carro, quando eu venho na estrada, que ela me ministra muito. São 3 letras iniciais, que ela diz assim: e eu. E eu. E eu vejo que a gente cresce e a gente começa a adquirir bloqueios, defesas, e a gente começa a julgar tudo e todos. Uhum. E quando eu me vi dentro de um hospital, fio por todo o corpo, aparelho de monitoramento por tudo, 7 enfermeiros me cuidavam de manhã e 7 à tarde. 3 médicos ao amanhecer entravam,
faziam o laudo daquele dia, medicações, e 4 ou 5 enfermeiros à noite. E eu ali, debilitado, sem ninguém, não sabia onde é que eu estava, não sabia quem eu era, eu só tinha Deus. E ali tu volta a ser criança, porque ali ou tu te entrega totalmente, ou tu não sabe o que pode acontecer. E eu lembro que eu tive uma experiência muito forte. Nos 14 dias que eu fiquei em coma, porque os 14 dias iniciais eu estava em coma. E eu lembro que um belo dia, Jesus chegou para mim e disse assim: é o momento da tua decisão. Ou tu escolhe as obras da carne, tu te preocupa contigo, com a tua vida, com a tua casa, com os teus, e continua levando a vida como tá. Ou tu decide hoje pelos frutos do Espírito. Essa decisão, ela é única e pessoal. Eu já fiz tudo por vocês. Eu já dei o meu filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já entreguei ele por vocês. Eu já dei ele na cruz. Agora essa decisão é tua. Tu decide hoje a quem tu queres seguires. E eu me lembro que aquilo foi muito rápido, Kleider. Porque quando eu vi, eu estava no inferno. Eu vi as almas descendo ao inferno. Eu vi a tortura que Satanás faz. Eu sentia o prazer que ele sente. A maldade que ele tem. Porque ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. E eu olhava para ele e ele ria. E corria sangue dos dentes. E as almas cegas caindo no abismo. Sem projeto, sem plano espiritual. Cegas. Sozinhas. E depois que elas caíam ali não tem mais volta. Era muito sofrimento. Na verdade era só sofrimento. E eu me lembro que numa fração de segundo eu fui pro céu. E o céu é algo assim maravilhoso, é indescritível com palavras. Eu via muita luz, eu lembro que eu tinha que fazer assim com os olhos. Mas a paz, os anjos em prontidão pareciam um exército se alinhando. A submissão a Deus naquele lugar, ela é total. E os louvores que eu ouvia, tu pode colocar a maior orquestra sinfônica do mundo. Aquele louvor que tem naquele lugar é melhor e é maior ainda. É afinadíssima. Não tem um instrumento que saia. E eu me lembro que aquilo me deu muita paz. E eu disse pro Senhor, eu não quero mais sair daqui. Aqui tá bom. Se hoje é o dia, amém, tá tudo certo. E Deus disse... Deus disse assim: essa experiência, meu filho, primeiro, é para tua decisão, porque ela é única e pessoal. A segunda, tu vai descer e tu vai falar para todos os teus irmãos que existe céu e que existe inferno, e que isso é real. E esses são os 2 caminhos, a partir da morte. Não existe outro. E eu lembro que eu fiquei paralisado. E eu disse para Deus, Deus, eu decido por ti. Eu quero o teu reino. Faz tudo o que for preciso, mas eu quero o teu reino. Glória a Deus. E aí quando eu me vi, eu estava no hospital, aquela movimentação, eu naquela maca, né? E eu estava amarrado na cama, porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Hoje aqui eu tô calmo. Acho que Deus anestesiou. Mas eu sou muito agitado. E aí, eu chamei um fisioterapeuta que me atendia. E ele ria. Porque ele entrou no quarto e ele disse, podemos te desamarrar agora? E eu disse, pode. Mas antes disso, onde é que eu tô? Quem eu sou? Porque eu olho pro lado, eu não vejo nenhum chinelo familiar.
Eu olho pra mão, não tinha aliança. Eu não tenho celular. A minha família não tá aqui. Eu achava que eu tava em Florianópolis. Eu pensava comigo, eu vou ligar pro meu pai, porque ele tá ali em Itapema. É pertinho, né? Eu não sei por que eu achava que eu tava em Florianópolis. E aí ele sentou do meu lado. E aí ele disse, Alfred, tu lembra do que aconteceu contigo? Eu disse, mais ou menos eu lembro. Então deixa eu te falar. Tu tá no pronto-socorro em Porto Alegre. Tem uma equipe de médicos te cuidando. Tu tá no melhor hospital para queimados da América Latina. Eu digo, nossa, Deus é bom. Glória Né? a Deus. Amém. E eu olhava, tinha umas caixinhas de luva cirúrgica, de lenço. E eu olhava para aquilo e enxergava a caixa de bombom. Tava com fome. O lixinho onde tu descarta agulha e materiais pontiagudos. Eu olhava e digo, mas lá tem um suco de maracujá, por que eles não me servem? Pra te ver, tamanha medicação e anestésico. Foi o trauma ali, né? É. A gente fica muito, assim, entre lá e cá. Exato. Né? Então, isso a gente fica meio fora do raciocínio, né? Do lógico, né? Exato. Porque a gente estava muito ligado ao sobrenatural em eventos, né? Como esse. Vamos fazer um intervalinho, o papo tá só esquentando aqui. Temos mais um bloco ainda muito abençoado aqui, falando dessa questão sobrenatural e trazendo aqui, né, para nossa realidade, né, e da importância dessa junção, dessa linkada aí, né, da experiência, né, quando Deus proporciona para cada um de nós, seja ela mais intensa ou menos, né, tudo são experiências proporcionadas por Deus, né, você ir no mercado, você ir num posto de gasolina, você dirigir no trânsito, né, tudo está no controle de Deus, né. Agora, o que Deus quer gerar no nosso dia a dia, né, através da libertação, é um avanço, e é disso que nós vamos falar no próximo bloco. Fique conosco aí, já voltamos. Quinta ao Vivo.